Fala galera, eu sou o professor Thiago Soares. Hoje, mais uma aula aí para fuzileiro naval, aulinha de razão e proporção. Vem comigo, fera! Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre razão e proporção. O que é isso? A razão ela é determinada através da divisão entre duas grandezas. Então, o que são grandezas? Bom, nós temos o metro, nós temos quantidade, nós temos o tempo, nós temos o valor. Isso são grandezas. Ah, metro e valor. Sim, são grandezas. Quanto maior, maior o meu valor. Ou quanto menor, menor o meu valor. Pode ser assim, né? Quantidade e valor. Tempo e valor. Então tudo isso são grandezas, tá? E essas grandezas elas fazem parte da razão e da proporção. Tudo bem? E aí, por definição, nós temos que razão entre duas grandezas é dada por A e B, né? Vamos dizer assim, a grandeza A e a grandeza B, é a divisão de A por B, ou seja, é a divisão de uma grandeza pela outra. Aqui, ó, razão é igual a grandeza A dividido pela grandeza B. Lembrando sempre que o B, que é o seu denominador, como isso aqui é uma fração, é o seu denominador, tá? Ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo quadro? Continuar aqui falando sobre razão e proporção? Então vem comigo, fera! Bom, galera, aqui nesse quadro eu tenho a nomenclatura, tá, de uma razão e eu tenho aqui dois exemplos, tá, para a gente ver como isso pode ser visto na nossa prova. Bom, nomenclatura de uma razão e uma proporção. A razão de A para B, ou seja, do número de cima para o número de baixo, né? Aquela proporção que a gente aquela razão que a gente está falando das nossas grandezas, lembrar sempre disso, a nossa grandeza A e a nossa grandeza B, ele diz o seguinte, que o A, que é o valor que está em cima, é o antecedente, e o B, que é o valor que está aí embaixo, é o consequente, beleza? Bom, e disso daqui ele pode variar te pedindo, tá? Ele pode virar para você e falar assim, sabendo que o consequente vale tanto e o antecedente vale tanto, qual é a razão de um para o outro? Tá vendo? Isso daí pode ser uma pegadinha bem legal na hora da prova. Então é importante você conhecer isso. E aqui nós temos dois pequenos exemplos, tá? Nós vamos ver outros exemplos, uma situação problema, que é bastante comum de cair na sua prova. Isso daqui cai bastante na prova de fuzileiro naval. E cai assim, ele pede dessa maneira, qual é a razão entre um número e o outro? Ou, sendo um número tal, sendo ali, e assim ele vai falando. Então vamos ver esses dois exemplos e ainda vamos ver situações problemas. Acompanhe o primeiro aqui comigo. Ele quer descobrir a razão entre o número 60 e o número 30. Mole, não é divisão de um pelo outro? Bom, vou fazer aqui, ó, 60 e o 30. Meu camarada, quando você for fazer isso daqui, vão ter números que não vai ser divisíveis um pelo outro. Então, você vai simplificar o máximo possível. Então, eu vou fazer dessa maneira, simplificando. Para facilitar a sua vida direto, olha só, eu não posso cortar em cima e embaixo os zeros? E aí vai sobrar quem para você? 6 sobre 3. Ah, professor, 6 sobre 3 eu sei que dá para dividir. Beleza, mas vamos fazer simplificando. Então, olha só, eu posso simplificar em cima e embaixo por 3. E ao simplificar em cima e embaixo por 3, eu vou ter 6 dividido por 3 vai dar 2, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, essa razão entre 60 e 30 é 2 por 1. A cada duas pessoas, vamos supor assim, uma é escolhida, entendeu? A cada 60 pessoas, 30 são escolhidas. Então, isso eles fazem a razão, tudo bem? Aqui tem um outro exemplo, como eu falei para vocês, ele pode falar o seguinte, se A ou se a sua grandeza, que ele fala lá, sua grandeza quantidade, é igual a 18, e B, aí ele dá uma outra grandeza, tempo, por exemplo,
é 12, a razão entre eles a razão não é um número pelo outro, o antecedente sobre o consequente. Então, olha só, vamos lá. O meu antecedente aqui é o 18 e o meu consequente é o 12. Perfeito, meu camarada. Então, olha que legal isso daqui. Simplificando, porque eu já falei para vocês, tem uns que não dá para dividir, então simplifica. 18 simplificado com 12, a gente pode simplificar por que número? Por 2, né? Vamos começar devagar com 2. Os dois são números pares, então ó, simplifica em cima e embaixo por 2. E ao simplificar por 2, 18 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. Coisa linda. Posso simplificar por quem agora? Por 3. Então, ó, vem aqui em cima, aqui embaixo, simplifico por 3. Lembra sempre, simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. A gente aprendeu isso lá em fração, hein? Então, ó, 9 dividido por 3, você vai ter aqui, ó, 3. E 6 dividido por 3, você vai ter aqui 2. Então, a sua razão entre 18 e 12 é 3 sobre 2. Tá vendo que não é difícil? É só você ir dividindo, ou, nesse caso, simplificando. Mole, mole, né? Vamos ver uma situação problema? Vem comigo, guerreiro. Bom, galera, na nossa situaçãozinha problema, ele fala o seguinte. Numa escola, há 320 alunos, dos quais 180 são homens, tá? E aí ele pergunta, qual a razão entre o número de homens e de mulheres? Então, isso daí é uma questãozinha muito idêntica à que você encontra lá na provinha de fuzileiro naval. Mole, mole, olha só que molezinho. Aqui, ó, ele fala que o total dessa turma são 320 alunos e que 180 desses alunos são homens. Bom, quantos são mulheres? Vamos lembrar? Como é que eu faço isso? Para descobrir, é só fazer 320 menos 180, olha que legal. Assim você vai ter o número de mulheres. Se do total você tirar o número de homens, você vai encontrar o número de mulheres. Então, fazendo isso, você vai ter o quê? Que 18 para 32 vai sobrar quanto, galera? 140. Perfeito. Então, descobrimos que 140 são mulheres, ok? E agora, professor, o que eu faço? Ele não quer a razão? Então vamos fazer a razão. O que ele fala pra gente? Razão entre homens e mulheres. Aí, ó, são duas grandezas, homem e mulheres. E aí essas grandezas, uma está para a outra. Então você tem que dividir. Como eu vou dividir isso? A de homem, eu sei, são 180. Então coloca lá, ó, 180 dividido pelas mulheres, que são quanto? 140. Perfeito. Ó, facilitando a sua vida. Corta, corta. Você vai ter o quê? 18 sobre 14. Os dois números são pares, então eu posso dividir por 2. Então aqui, ó, dividindo os dois números aqui, ó, por 2, você vai encontrar o quê? 9 sobre 7. Ou seja, de 9 homens, 7 mulheres. Então essa é a razão, tudo bem? Bom, vamos continuar falando de proporção agora? Então vem comigo, guerreiro, que essa aula tá molezinha. Vamos que vamos. Bom, galera, continuando aqui, nós temos aqui a proporção. E o que é a proporção? A proporção, ela é a igualdade entre duas razões. Olha que molezinha. Então a proporção, ela é a continuação de razão. Ela é a igualdade entre duas razões. Ou seja, quando duas razões são iguais, possuem mesmo valor. Por exemplo, posso dizer também para vocês que a proporção são frações equivalentes. Olha que legal isso. Então, proporção, ela também pode ser dita que é uma equação, uma fração, tá, equivalente. Bom,
ela pode ser escrita A dividido por B é igual a C dividido por D, né, a razão, ou desse modo aqui, A dividido para B igual a C dividido para D, tudo bem? Isso é proporção. E nós temos aqui a nomenclatura. Olha como é que isso daqui é importante, tá? E na nomenclatura eu tenho o seguinte, o A e o D aqui, ó, que é um oposto ao outro, eu vou pegar e eu vou chamá-lo de meio. Então, olha só, o numerador da primeira com o denominador da segunda é chamado de meio. E aqui, ó, o numerador da segunda e o denominador da primeira é chamado de extremo. Então tem o meio e o extremo. Bom, por que isso é importante? Porque se o cara falar assim pra você, cara, sabendo que os meios são da primeira razão A e da segunda 5, sei lá, ou D, né? O primeiro é A e o segundo é D. E aí ele fala, e os extremos da primeira, B, e o da segunda, C, monte essa proporção. Descubra o valor dessa proporção. Então, ele pode falar isso daqui assim para vocês, tudo bem? E como ler isso daí, professor? Bom, a gente se lê da seguinte maneira. A está para B. A está para B. Assim como C está para D. Olha só que maravilha. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos disso daí, de como pode cair na sua prova? Vem comigo, guerreiro. Bom, galera, aqui eu tenho dois exemplos para a gente ver como é que a gente faz isso, tá? Mas antes da gente começar a fazer, nós temos que ter em mente aqui, ó, a propriedade fundamental da proporção. Que propriedade é essa, professor? E como é que eu a descubro? Bom, a propriedade, ela diz o seguinte: a multiplicação dos seus meios vai ser igual à multiplicação dos seus extremos. Por isso que é importante você conhecer o nomezinho, a nomenclatura. Ó, a multiplicação dos meios, A vezes D, no caso aqui que eu estou representando, vai ser igual à multiplicação dos extremos, B vezes C. Então, essa propriedade é fundamental para saber fazer todos os exercícios. E agora ficou fácil, né? Olha só, no exemplo 1 aí, ele fala o seguinte: se 2 para 3 é uma razão igual a 6 para 9, quero que você determine essa razão. Ou seja, eu não estou falando para você que é uma fração equivalente. Então vamos fazer isso daqui. Olha, qual é a razão dos dois? Se eles são iguais, eu não tenho que fazer utilizando a propriedade fundamental, multiplicação dos meios pelos extremos. Então, ó, 2 vezes 9 vai ser igual 3 vezes o 6. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Então, qual é a razão? 18. Mole, mole, fácil, fácil. E aqui no nosso segundo exemplo, 2 está para 9, assim como 12 está para x, e ele pede para você determinar o valor de x. Cara, muito fácil, muito simples. Como é que eu vou determinar o valor de x? Bom, multiplicando os seus meios pelos seus extremos. Perfeito. 2 vezes x é igual a 9 vezes 12. Olha só que fantástico isso daí. Bom, equaçãozinha do primeiro grau que a gente aprendeu. 2x é igual
9 vezes 12, 108, perfeito? O 2, ele vai passar dividindo, então você vai ter que x é igual a 108 dividido por 2, e você vai ter que x é igual a opa, botei 180, olha só que maluco, 108, viajando aqui, 108 dividido por 2, 54, olha que interessante isso daqui. Repara uma coisinha bem legal. Se eu tivesse feito da seguinte maneira. Duas vezes 6 não dá 12? Se eu estou falando que essas são equivalentes, eu não poderia falar que 6 vezes 9 é 54? Olha lá, ó. Tá vendo aí, galera? Fácil, fácil, mole, mole. Bom, separei aqui agora no finalzinho, só mais 3 minutos da sua atenção, uma dica bônus especial para você. Então, mais 3 minutinhos, vem comigo que eu tenho uma dica monstruosa. Vambora! Bom, galera, essa super dica aqui, ó, ela já é para a próxima aula, então ela vale muito. Presta atenção que você vai arrebentar. Eu tô falando com você o tempo inteiro das grandezas. E o que são essas grandezas? As grandezas são tudo que podem ser medidas ou comparadas, tá? Se eu posso medir e comparar, é uma grandeza. E aqui eu tenho alguns exemplos: comprimento, distância, massa, velocidade, volume, entre outras grandezas que eu já falei com você lá no início do seu vídeo, beleza? E essas grandezas, elas podem assumir duas formas. Primeira, ela pode ser diretamente proporcional. E quando elas são diretamente proporcional? Quando o aumento de uma implica no aumento da outra, tudo bem? Ou quando a redução de uma implica na redução da outra. Então isso é diretamente proporcional. Elas são iguais. Enquanto uma está aumentando, a outra também está aumentando. Enquanto uma está diminuindo, a outra também está diminuindo. E quando ela é inversamente proporcional? Bom, o próprio nome já diz, né? Inverso. Ou seja, quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou quando a redução dessa implica no aumento dessa. Isso daí é inversamente proporcional. Essa dica bônus vai valer muito para a tua próxima aula, que é regra de 3, simples e composta. Então, galera, por hoje é só. Me despeço de vocês. Bons estudos, boa prova, você vai arrebentar, já está no caminho certo e já pensa, ó, dinheirinho no bolso, né? Vida estabilizada, tudo seu, só depende de você. Seu futuro está mais próximo do que nunca. Grande abraço, galera, até a próxima aula.